Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais retomou o julgamento do promotor acusado de matar a esposa por asfixia em Belo Horizonte. Os filhos do casal afirmam que o pai é inocente. A primeira testemunha a prestar depoimento foi a promotora de justiça que pediu a condenação do réu. Ela falou por mais de 2 horas. Depois foi a vez da psicóloga da vítima responder às perguntas da acusação e da defesa. No total, 11 pessoas devem ser interrogadas durante o julgamento. Entre elas, um perito e um médico legista do IML de Belo Horizonte. O julgamento foi retomado após 4 meses de interrupção. Em agosto, 13 pessoas foram ouvidas. Hoje, os depoimentos demoraram mais que o previsto e o réu, o promotor André Luiz Garcia de Pinho, só deve ser interrogado amanhã, no último dia antes do período de recesso do judiciário. André de Pinho está preso desde abril do ano passado, quando a esposa dele, Lorenza Maria de Pinho, morreu aos 41 anos no apartamento da família na capital mineira. O promotor alega que a mulher se engasgou enquanto dormia após tomar remédios e ingerir bebida alcoólica. Já o laudo do IML apontou que a causa da morte seria intoxicação e asfixia. A acusação afirma ter o acusado praticado um crime de feminicídio, com base na prova pericial e também na prova testemunhal. É isso que nós temos sustentado e a prova tem dado exatamente a solidez que nós precisamos para sustentar essa acusação. A defesa está conseguindo demonstrar de forma cabal e de forma concreta que o doutor André não tem absolutamente nada a ver com o acontecido. A psicóloga acabou de ser ouvida aqui, ela inclusive narrou que a senhora Lorenza tentou várias vezes suicídio, que a senhora Lorenza é dependente química. Por possuir foro privilegiado, André não irá à júri popular. Ele será julgado em segunda instância por um grupo de 25 desembargadores. Hoje, familiares de Lorenza acompanharam a audiência. O pai dela defende a condenação de André de Pinho. As provas que o Ministério Público tem são extremamente graves e fortes. O Ministério Público não ia pegar um dos seus membros e deixar preso durante 2 anos à toa. Os filhos do casal afirmam que o pai é inocente. É nítido que ele é inocente. Não tem provas suficientes para condenar ele e o material que está sendo usado é um material insuficiente. A gente vai ver agora outros destaques dessa edição. Polícia Federal faz operação contra manifestantes que bloquearam rodovias pelo país. Ordem do ministro Alexandre de Moraes mira empresários e políticos. Supremo Tribunal Federal vota legalidade do orçamento secreto. E a expectativa pelo resultado deixa decisões do Congresso para a semana que vem. Doutores doentes. China orienta médicos e enfermeiros a trabalharem mesmo com Covid. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram hoje o julgamento das ações que pedem o fim das emendas de relator, que também ficaram conhecidas como orçamento secreto. O repórter Igor Damasceno acompanha a decisão, que já acabou, mas sem o voto de todos os ministros. Vamos falar com ele ao vivo, direto de Brasília. Boa noite para você, Igor. Quando esse julgamento será retomado e qual é o placar até aqui? O placar de hoje, Augusto, foi encerrado com 5 votos pelo fim do orçamento secreto e 4 pela admissibilidade do repasse desse tipo de dinheiro público. Viu? Boa noite para você, para a Érica, também para todos que nos acompanham. Só que os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, eles pediram para que o julgamento fosse adiado para segunda-feira. Alegaram que esse é um assunto bastante complexo e é preciso mais tempo de análise, não dava para terminar hoje. Os demais ministros concordaram, então a sessão foi suspensa até o início da semana que vem. A relatora desse julgamento, ministra Rosa Weber, foi a primeira a votar e optou pela inconstitucionalidade do orçamento secreto. Ela alegou falta de transparência para esse tipo de aplicação de recursos. Ministros como Luiz Fux e Carmen Lúcia a acompanharam nos votos. Já os ministros Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre de Moraes, eles também acreditam que faltam ajustes
nesse tipo de legislação de repasse de dinheiro público. Só que esses ajustes, segundo eles, já estão sendo discutidos aqui no Congresso Nacional e, por isso, eles concordaram em liberar o repasse de dinheiro público para parlamentares. Nesse ano, quase 16 bilhões de reais foram transferidos para senadores e deputados. A proposta de orçamento do ano que vem prevê um aumento para 18 bilhões de reais desse montante. Hoje, durante o início da sessão lá no Supremo Tribunal Federal, deputados e senadores se reuniram no plenário da Câmara para discutir alguns ajustes na legislação das chamadas emendas de relator. Essa foi uma tentativa de convencer os ministros da Suprema Corte a liberarem esse tipo de repasse de verbas públicas. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos conferir. A votação deve ser retomada na semana que vem porque os parlamentares acharam mais prudente esperar a conclusão do julgamento da constitucionalidade do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal. A resolução que está em tramitação no Congresso Nacional pretende destinar 80% das emendas de relator para os partidos, conforme o tamanho da bancada. 56% seriam indicados pelos deputados e outras 24% pelos senadores. O líder de cada bancada faria a divisão. Do restante, 15% seriam para a mesa diretora e 5% para o presidente e relator da Comissão Mista de Orçamento. O relator dessa resolução, senador Marcelo Castro, explica que essas alterações atenderiam às determinações do STF. Nós entendemos que o que nós estamos fazendo, nós estamos cumprindo os princípios constitucionais que regem a administração pública, da legalidade, da impessoalidade, que nós estamos distribuindo equitativamente pelas bancadas, da moralidade, da publicidade, que agora elas são 100% transparentes, e da eficiência. O deputado Marcelo Ramos discorda que as mudanças são suficientes, mas acredita que é um avanço que precisa ser levado em consideração. O que o Congresso está tentando fazer ao aprovar a resolução é tentar enfrentar essas inconstitucionalidades. A resolução ainda não é completa, mas ela já é um avanço. Agora, óbvio que tudo depende muito mais do Supremo do que do projeto de resolução aprovado pelo Congresso. Uma cópia da resolução que tramita no Congresso Nacional foi encaminhada ao STF antes do julgamento da constitucionalidade do orçamento secreto. Para os ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques, as alterações dão mais transparência às emendas de relator. Para a presidente do STF, no entanto, esse tipo de repasse ainda viola o direito à informação. E olha, a suspensão do julgamento do orçamento secreto na Suprema Corte travou a votação da PEC da transição na Câmara dos Deputados. A proposta que acrescenta 145 bilhões de reais no teto de gastos para manter o Auxílio Brasil em R$ 600 está com um futuro incerto. O que está acontecendo nesse momento? Uma ala dos aliados do presidente eleito, Lula, defende que essa votação seja feita ainda hoje, de forma semipresencial. Só que outra boa parte dos aliados de Lula querem que essa votação aconteça somente na terça-feira da semana que vem, um dia depois da votação do julgamento do orçamento secreto. Por enquanto, nada foi definido, o martelo ainda não foi batido. Isso fez com que o Congresso Nacional ficasse bastante movimentado e, claro, a gente vai acompanhar todos os desdobramentos. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Igor. E olha, o projeto que altera a lei das estatais não deve seguir direto para a votação no plenário do Senado. O líder do governo na casa, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, apresentou um requerimento solicitando que a matéria seja analisada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Esse pedido defende a análise mais minuciosa da comissão antes de ir para a votação. Se for aceito, é possível que a matéria não seja aprovada esse ano ainda, porque o recesso legislativo começa já no dia 23 de dezembro. A Polícia Federal realizou uma operação contra pessoas envolvidas nos protestos que bloquearam rodovias pelo país após o resultado da eleição para presidente. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, foram expedidos 103 mandados de prisão e de busca e apreensão contra os investigados. A ação ocorreu em 8 estados e no Distrito Federal.
e teve como alvo suspeitos de financiar ou apoiar de alguma forma os protestos. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a multa de quase 23 milhões de reais, além do bloqueio das contas bancárias do PL, atual partido do presidente Jair Bolsonaro, por questionar as eleições presidenciais no segundo turno. A legenda recorreu da decisão negada pelo colegiado. O TSE também negou o pedido de cassação e manteve válida a candidatura do senador eleito Sérgio Moro. A Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PCdoB e PV, alegava que o ex-ministro não tinha filiação partidária válida no Paraná, estado onde foi eleito. O presidente eleito, Lula, participou hoje do Natal dos Catadores. Ele é organizado por movimentos sociais em São Paulo. Lula se encontra com trabalhadores desde 2003, no início do seu primeiro mandato. Lula chegou ao local no fim da manhã, acompanhado da esposa, Janja. O presidente eleito mantém há quase 20 anos a tradição de participar do evento no fim do ano. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também participaram do encontro num galpão na capital paulista. Eles foram recebidos por líderes do Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável. Lula disse que pretende melhorar a condição de vida das pessoas mais vulneráveis. Não é possível que, se juntar o prefeito, o governador do estado e o presidente da República, a gente não tenha capacidade de olhar esse povo não como número, mas como seres humanos que precisam ser tratados com o mesmo respeito que qualquer outra pessoa desse país. Lula participa da comemoração de fim de ano dos catadores de materiais recicláveis desde 2003. No primeiro ano de governo como presidente, ele criou um espaço de diálogo permanente com a categoria, o Comitê Interministerial de Inclusão dos Catadores, incluindo 11 ministérios, empresas públicas federais e o Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável. Gleisi Hoffmann falou que vai analisar as propostas e programas apresentados pelos profissionais do segmento. E eu não tenho dúvidas que todos esses programas que vocês entregaram aqui, que o Roberto entregou para o presidente, vão ser olhados com carinho. Haddad afirmou que a intenção é tornar o Brasil um país mais justo socialmente. Colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Todo mundo precisa de uma oportunidade na vida. E com essa frase simples, o Lula resumiu o que espera da área econômica do seu governo: justiça social. O Banco Central elevou de 2,7% para 2,9% a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro para este ano. A melhora foi puxada pelo setor de serviços. Para 2023, o banco prevê um crescimento de 1% do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir o comportamento da economia. O ex-deputado federal Roberto Jefferson será indiciado por incitação ao crime e injúria por causa de uma live feita em maio do ano passado em Juiz de Fora, Minas Gerais. Durante essa transmissão, em parceria com o vereador da cidade, ele sugeriu a criação de uma milícia para dar uma surra em agentes da Guarda Municipal. Jefferson está detido na penitenciária de Bangu 8, no Rio de Janeiro, desde outubro desse ano, por atacar com tiros e granadas policiais federais que tentavam cumprir uma ordem de prisão contra ele. O governo federal editou uma medida provisória que libera crédito extraordinário de 7 bilhões e meio para a Previdência Social. O dinheiro será destinado para compensação e benefícios previdenciários. Segundo o Ministério da Economia, essa medida foi necessária, pois houve crescimento inesperado de despesas obrigatórias na Previdência por causa da redução da fila de pedidos represados. 2 pessoas foram presas no Rio de Janeiro acusadas de dar o golpe do empréstimo. As vítimas eram apresentadas a uma vida de luxo e, depois de várias promessas, inclusive de altos lucros, ficavam no prejuízo. O dono da empresa foi preso em casa. O imóvel, que fica em Niterói, tem piscina e área de lazer. O carro de luxo de Luiz Gustavo de Oliveira Fernandes também foi apreendido. Tudo era mantido com o dinheiro de falsos empréstimos e investimentos fraudulentos. A organização criminosa que nós investigamos e resultamos com a operação de hoje, ela pegava empréstimos, pegava investimentos de pessoas de boa fé
sob a promessa de lucros elevados e chegando até mesmo a incentivar as pessoas a pegarem empréstimos oficiais bancários com o compromisso de que a empresa quitaria esses valores. O sócio de Luiz Gustavo, Vitor Hugo Ferreira de Souza, também foi preso. Os dois exibiam uma vida de milionário nas redes sociais e sempre se apresentavam como empresários bem-sucedidos. Uma mulher que também faz parte da empresa está foragida. Em 2 anos, o grupo enganou centenas de clientes e faturou ilegalmente mais de 20 milhões de reais. No estado do Ceará, 20 vítimas procuraram a polícia e o Ministério Público já denunciou os integrantes da mesma quadrilha por estelionato e organização criminosa. Aqui no Rio, a operação de hoje foi um desdobramento de uma outra que aconteceu no mês passado. Yuri Medeiros Correia, dono da Outbank, foi preso também em Niterói, acusado de fraudar empréstimos e investimentos de clientes em todo o estado. A polícia descobriu que as 2 empresas, que funcionavam sem registros no Banco Central, trabalhavam juntas. Essa empresa Outbank, o criador dela, na verdade, trabalhava para essa empresa alvo da investigação de hoje, da operação de hoje. E aí, após pegar o know-how, ele abriu e criou a empresa dele. Bom, nós tentamos contato com a defesa dos acusados na reportagem, ainda não tivemos retorno. 4 pessoas foram presas no Rio de Janeiro acusadas de fraudes em compensações tributárias. A quadrilha vendia créditos ilegais e que não existiam para quitar dívidas tributárias de empresas. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal e a Receita Federal na capital fluminense e no município de Niterói, também em Maricá. A Justiça também determinou o bloqueio de bens que ultrapassam 100 milhões de reais. Na ação ainda foram apreendidas armas, munições e dinheiro. A Polícia Civil indiciou 7 pessoas pelo crime de tortura contra 2 homens em um supermercado de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Os acusados são 2 ex-funcionários do estabelecimento e 5 funcionários da empresa responsável pela segurança do local. 6 deles também foram acusados de extorsão mediante sequestro. Segundo a polícia, o grupo teria liberado os 2 homens somente depois do pagamento de R$ 644 como reparação por carnes furtadas. José Eduardo Cabral, filho do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, saiu do presídio. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tony Vendramini, que tem mais informações sobre esse caso. Boa noite para você, Tony. Boa noite, Augusto. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o José Eduardo Neves Cabral deixou a prisão na tarde de hoje. O filho do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, havia sido preso pela Polícia Federal no dia 24 de novembro, acusado de integrar uma organização criminosa armada transnacional especializada no comércio ilegal de cigarros. O José Eduardo estava preso no Batalhão Especial Prisional da PM em Niterói, na região metropolitana do estado, que é exatamente onde está também o Sérgio Cabral. Já a soltura do ex-governador do Rio está em votação na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do STF já formaram maioria para manter a investigação na Justiça Federal do Paraná. Mas o julgamento do pedido de liberdade do Cabral está empatado em 2-2. E o ministro Gilmar Mendes tem até amanhã para votar e, portanto, desempatar, decidir essa questão. Esse é o único processo que mantém Sérgio Cabral preso. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. A gente volta em 30 segundos. Em São Paulo, uma nova onda de assaltos tem assustado moradores de condomínios e concessionárias de veículos. Muitos criminosos são menores de idade. Eles atacam em bando e são geralmente muito rápidos. A loja em que o Clóvis trabalha está passando por uma grande reforma. O estabelecimento reforçou a segurança depois do 4º assalto. A gente está fazendo uma obra para poder aumentar a proteção, né? Então a gente está colocando, onde eu tinha uma vitrine de vidro, né, para poder mostrar o meu produto para o cliente, hoje eu estou sendo obrigado a fechar essas vitrines com portas de aço. Neste último, foram 13 jovens que praticaram o roubo. O prejuízo chegou a R$70 mil. Eles tentaram levar algumas motos e abandonaram na frente da loja ali
E essas motos foram jogadas no chão, né? Além das motos que eles derrubaram aqui dentro da loja também, né? Então todas essas avarias e mais capacetes que eles levaram, roupas, né, acessórios. Esse tipo de invasão a lojas de motos tem se repetido. Cerca de 20 bandidos usaram a mesma tática nesse outro estabelecimento, também em São Paulo. O que chama a atenção é que o bando é formado por jovens e até crianças. Nós não temos uma legislação de âmbito federal para que esses indivíduos que cometem esse tipo de delito permaneçam presos. Eles saem, na maioria das vezes, na audiência de custódia. Quando são menores, eles ficam no máximo 3 anos apreendidos. Se for um crime de furto, geralmente eles saem no outro dia, quando não saem no mesmo dia na delegacia. O roubo de veículos e bicicletas de luxo em condomínios também está chamando a atenção. Foi exatamente o que aconteceu nesse prédio na zona sul da capital. Os jovens forçaram o portão da garagem do condomínio e entraram. Um deles conseguiu roubar uma bicicleta. O porteiro do prédio evitou que outras fossem levadas. Esse cara assustado sem medo, correndo. Um eu peguei, derrubei, e o outro passou atrás de mim. E o outro já tinha fugido, né, com a bicicleta. Para inibir arrastões e também roubos em condomínios, é preciso investir em câmeras de vigilância e também em treinamento de funcionários, já que o perfil desses assaltantes muitas vezes está acima de qualquer suspeita. Seriam criar medidas de segurança tais como maiores câmeras dentro dos condomínios, um parque maior de câmeras, a questão da serralheria, das clausuras devem ser investidas, mas não só, principalmente o treinamento dos funcionários. Até porque quando tem essa situação, há uma preferência em escolher aquele condomínio que não tem esse tipo de ofendículo. Há 10 dias do Natal, as lojas estão movimentadas por uma das melhores épocas de vendas do mercado. Só que antes de ir às compras é preciso cuidado, né? Os especialistas alertam que os consumidores devem estar bem atentos aos gastos para não comprometer demais o orçamento. Já está comprando presente para o Natal? Sim. E as contas que vai fazer depois? Se resolve depois, né? Já estou comprando presente para toda a família. E as contas? Fica para depois, nem quero pensar. Pois é, mas o consumo exagerado pode trazer ainda mais problemas financeiros para o consumidor em 2023. De acordo com uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, 30% das pessoas entrevistadas têm alguma conta em atraso, 65% delas com o nome sujo. O levantamento aponta ainda que 22% dos que estão em busca de presentes de Natal costumam gastar mais do que podem e 7% pretendem deixar de pagar alguma conta para comprar os presentes. Segundo essa especialista em investimentos, é preciso pensar muito bem antes de ir às compras. O cartão de crédito, a TV por assinatura, a internet e até a conta de água e luz são as principais contas que os consumidores vão deixar de pagar para comprar presente de Natal. Eu chamo a atenção que o cartão de crédito tem uma das taxas de juros mais altas do mercado e aí deixar de pagar essa conta para comprar presente não vale a pena, porque o consumidor pode acabar entrando numa bola de neve e ficar inadimplente o ano todo com uma dívida quase impagável. Alexia Alves é uma consumidora atenta. Neste Natal, ela vai poupar para não começar 2023 endividada. Com a nossa incerteza mais para frente, a gente fica com um pouco de receio de estar comprando, né, de estar investindo. Então, eu estou preferindo mais guardar e ver o que vai acontecer o ano que vem para poder estar investindo. O ministro do Superior Tribunal Militar, almirante Cláudio Portugal, entendeu ser inconstitucional o pedido de habeas corpus feito na corte que pedia a prisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o magistrado, o STM não tem competência para julgar autoridades da Suprema Corte. O pedido foi feito pelo ex-juiz do Tribunal de Justiça do Amapá, Wilson Wissal. Rede TV News volta já com outras notícias. Rede TV News de volta e olha, a Copa do Mundo já está chegando ao fim, né? Lá no Catar, país sede da competição esse ano, a cidade de Doha é conhecida como uma das capitais mundiais do luxo. Então, direto do Oriente Médio, Marcelo Duó explica pra gente o motivo. Aquele abraço para você que acompanha o Rede TV News em todo o Brasil. Falamos de Doha, capital mundial do futebol e uma das capitais mundiais do luxo. Olha,
Hoje que não tem jogo, tá mais tranquilo por aqui. Só sábado, né? Decisão de terceiro e quarto lugar. Domingo a grande final. Por aqui hoje não tem futebol. Dá tempo de mostrar para você aí do Brasil um pouquinho do que é a cidade de Doha, a capital do Catar, que tem seus bairros comuns, com as construções em bege, que tudo parece meio, tem cor de areia do deserto, umas construções mais baixinhas, tem os seus bairros normais, mas boa parte da cidade é de um luxo, de uma opulência, é um negócio de maluco. E o Marcelo Oliveira aproveitou essa quinta-feira sem futebol para passear pela cidade e mostrar para você um pouquinho do que é o luxo e a riqueza da capital mundial da bola. Relógio de 2 milhões de reais, carros avaliados em mais de 4 milhões, perfumes que podem chegar aos 200 mil. Aqui, artigos de luxo viram objetos comuns do dia a dia dos moradores e até mesmo itens básicos da cozinha de qualquer casa têm detalhes impensáveis em outros lugares. Nós estamos entrando num supermercado que é frequentado pela elite aqui do Catar. Aqui vende produtos como este azeite balsâmico. O que ele tem de diferente, a gente não sabe bem, mas ele é uma reserva de 100 anos, vem numa caixinha de couro, plaquinha de ouro e o preço, cerca de $1.000 ou 5 mil reais. Até a água vendida aqui tem preço exorbitante. Esta garrafa vem decorada com cristais e custa mais de 600 reais. As ruas em volta do mercado, mesmo a céu aberto, são climatizadas com um poderoso ar-condicionado que sai do chão através de dutos para tornar a caminhada confortável até mesmo nos dias mais quentes. O The Pearl, que significa pérola em português, é um conjunto de ilhas construídas artificialmente para abrigar lojas e shoppings de luxo. Por aqui, as concessionárias vendem modelos que podem facilmente ultrapassar os 4 milhões de reais, como este Rolls-Royce. Mais adiante, a loja da Zawaya, uma prestigiada marca qatari de perfumes, que oferece as fragrâncias mais exclusivas. O perfume mais barato da loja custa o equivalente a R$ 750 reais, e o mais caro ultrapassa os 200 mil. O gerente me mostra um que custa R$1.000 por cada ml e só é vendido em frascos de 12, 50 ou 100 ml. Ele me convida a experimentar. Só nisso aqui tem o quê? Uns R$2.000 de perfume. Thank you very much. Essa brasileira mora em Doha há mais de 10 anos e transita pelos ambientes mais elitizados do Catar. Ela explica que no país há uma cultura muito forte em presentear amigos e pessoas queridas, mas que os valores vão aumentando a cada presente recebido. Como eles têm muito dinheiro sobrando, eles presenteiam com grandes presentes de altos valores. E quando você recebe um presente de alto valor, você, na hora de retribuir, tem que sempre retribuir com um presente mais caro do que você ganhou. Esse aqui é o Al Rasman, um dos pontos mais procurados pelos jovens da alta sociedade de Doha para encontros durante o dia. Para a construção deste local, foram utilizados mais de 40 toneladas de mármores da Itália, pedras da Palestina e 250 artesãos vieram do Rajastão, na Índia, para esculpir as pedras aqui no local. Os números impressionantes refletem no luxuoso acabamento do shopping. Repare no banheiro, e até o elevador é todo em mármore branco. Já nessa floricultura de luxo, uma única rosa custa R$1.700 e este buquê sai pela bagatela de 16 mil. O Catar é o quarto país mais rico do mundo, segundo o Global Finance, ficando atrás apenas de Luxemburgo, Singapura e Irlanda. De Doha, Marcelo Oliveira para o Rede TV News. Curtiu? Pois é, para quem tem condições, vale a pena vir conhecer a capital do Catar. Eu fico por aqui, mas volto já já, dentro do Rede TV News, para falar de bola. Afinal de contas, vem aí uma final de Copa do Mundo, né? Até lá. Rede TV News volta já. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.